Olá, meus amigos, eu sou o professor Marcelo Pichoro da Silveira, este é o canal Resenha Forense e vamos adiante então aqui com os comentários ao Código de Processo Civil. Como eu já expliquei no vídeo passado, nossos comentários serão práticos, rápidos e verbais, tá? Eu não vou escrever nada, eu vou ler todas as seções, né, todas as regiões de artigos, digamos assim, do Código de Processo Civil, e a gente vai avançar de maneira orgânica, né? A gente consegue ler todo o código com os comentários que forem mais pertinentes. Repetindo, isto não é um curso, eu vou ser bem incisivo aqui. Isto não é um curso de Direito Processual Civil, deixando bastante claro até para os meus pares, né? Às vezes vem um colega aí, professor ou mesmo processualista, e fala: meu Deus, que curso simples. Não é curso, tá? São comentários rápidos ao Código de Processo Civil. Às vezes mais aprofundados, às vezes menos, mas não é um curso. A gente vai comentar o CPC, só isso, tá? Numa tarefa até gostosa, né? Só verbal mesmo. Vamos ler o código. Fazer o que às vezes as pessoas não fazem mais, né, nos cursos de direito, que é ler a lei. É uma fonte importante, a gente tem que ler a lei, não é mesmo? Vamos lá então, galera, vamos começar. Artigos 1º a 12, tá bom? Como vocês podem perceber, esta é a primeira seção, entre aspas, né? Não é uma seção estrito sensu na lei, mas é uma seção no sentido da palavra, né? Do código, tá bom? Então a gente inaugura parte geral, livro 1 das normas processuais civis, título único das normas fundamentais e da aplicação das normas processuais, capítulo 1 das normas fundamentais do processo civil. E aí vocês vão entender como é que eu vou dividir, porque o próximo vídeo será do capítulo 2. Entenderam o que eu quis dizer por seção? E às vezes a gente vai chegar em seções, tá? Então entendam o que eu quero dizer com isso, né? Então, no próximo vídeo é o capítulo 2, da aplicação das normas processuais, que abrange ali os artigos 13, 14 e 15, obviamente tudo do CPC. Mas hoje a gente está na primeira seção, entre aspas, que são os artigos 1º a 12 do Código de Processo Civil. Vamos lá? Artigo 1º. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Por que o legislador colocou esse artigo 1º? O que está por trás do artigo 1º? Qualquer leitor de Kelsen, ou qualquer positivista, ou qualquer constitucionalista dirá que este artigo 1º é redundante. De fato, na sistemática que predomina na prática forense, o artigo 1º é redundante mesmo, né? Segundo os critérios que nós adotamos no direito positivo brasileiro, a Constituição tem que prevalecer. Eu tenho lá minhas críticas a isso, porque o que vocês verão em qualquer manual mainstream, por assim dizer, de direito constitucional, que existe um movimento chamado constitucionalismo e que a Constituição logrou ser o ápice dos ordenamentos e assim por diante. Essa é uma narrativa bastante frequente nos manuais de direito constitucional, não que não caiba críticas a isso, mas o jogo é esse, entendem? O artigo 1º tem muito a ver com isso. Muita gente diz que ele é redundante, né? Dizer que o processo civil tem de ser ordenado, disciplinado e interpretado conforme valores e normas fundamentais da Constituição parece um tanto redundante. O que talvez aqui a gente possa explorar com mais profundidade é o seguinte: que ele vai ser ordenado conforme as normas fundamentais da Constituição, a gente até entende. O que seriam, por outro lado, os valores fundamentais da Constituição da República? Qual é o sentido normativo disso? Vocês já pararam para pensar? Ou isso aqui é um tom poético do legislador? Valores. Não, o que significam valores na Constituição da República Federativa do Brasil? Afinal, se está na Constituição, não são normas? Como assim valores? As normas trazem valores? São questionamentos que ficam no ar, não é? Mas a ideia é essa. Eu tenho que ser muito honesto com vocês aqui. Eu não gosto do texto da Constituição da República de 1988. Eu já falei em algumas oportunidades e eu não tenho incômodo nenhum em repetir. Eu acho que é um texto muito denso, muito prolixo,
e às vezes até em tom jocoso, eu digo aos amigos o seguinte: a Constituição da República de 1988 é como um sabonete, né? Você aperta daqui, ele extrapola para lá. Aí você resolve lá, ele cai para outro lado. Então você não consegue encontrar respostas fáceis na Constituição da República. E quando um Estado se diz liberal, social e qualquer outra coisa desse tipo, ele é tudo e ele é nada ao mesmo tempo, não é? Então, o artigo 170 da Constituição da República é uma prova disso, né? Num primeiro momento você dirá, não, aqui nós temos um Estado muito liberal que deixa os players econômicos jogarem livremente. Mas aí, ao mesmo tempo, outros dirão, não, aqui nós temos um Estado social, porque os players são limitados e o Estado pode concorrer com a iniciativa privada, e assim por diante. Então, é uma Constituição gigantesca, que quer ser tudo, e quando você quer ser tudo, você acaba sendo nada, tá? Além disso, eu tenho lá minhas ressalvas com alguns trechos da Constituição da República, fora do artigo 5º, porque eu acho o artigo 5º muito bom. Na verdade, por mim, a Constituição seria o artigo 5º. Mas algumas normas são autoritárias, por exemplo, o IPTU progressivo e a desapropriação forçada, no caso de imóvel que não cumpra com a, entre aspas, função social da propriedade, ainda que ninguém saiba o que isso significa, é o certo. A origem da função social é muito complicada. No meu curso completo de Direito Civil eu mostro um pouquinho disso, os bastidores disso na Constituinte, aquele contexto de perestroika, de fim da União Soviética, tem muito a ver com isso, né? O Darcy Bessoni mostra a legislação de direito das coisas lá na União Soviética e como isso descamba nos demais ordenamentos, né? Então, ficam aí as críticas. Além disso, eu tenho que mostrar também aqui o tom justnaturalista que o canal adotou. Eu vou colocar referências num comentário aqui embaixo nesse vídeo, tá? Vamos fazer assim também. Sempre que eu quiser trazer uma referência de texto, eu vou colocar nos comentários aqui embaixo. Mas enfim, o artigo 1º tem muito a ver com isso, né? Muitos dirão que ele diz o óbvio, mas às vezes, abstraídas as críticas que eu fiz aqui ao texto constitucional, independentemente agora de ele ser bom ou ruim, o fato é que a regra do jogo é essa, né? Nós temos que obedecer à Constituição da República. Dentro de um direito positivo, é isso. E o artigo 1º está aí para mostrar, talvez para um juiz mais velho, o seguinte: olha, a teoria geral do direito mudou, né? Mude o seu jeito de pensar. Artigo 2º. Antes de irmos adiante, em outros dispositivos aqui eu volto lá no artigo 5º da Constituição da República para pegar os incisos mais importantes aqui nesse contexto de hoje, tá? Artigo 2º. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Aqui o óbvio, né? O juiz tem de ser imparcial. Então não faria nenhum sentido o juiz ter o poder ou a faculdade de iniciar o processo. Isso não faz o menor sentido. O juiz não pode agir de ofício sob pena de afronta da sua imparcialidade. E onde há parcialidade não pode haver jurisdição. Eu costumo mostrar isso para os alunos de graduação trazendo o exemplo do árbitro de futebol. Como é que vai haver um jogo justo, de fato, né, se o árbitro de futebol quiser adotar uma postura daquilo que ele entende justo e que ele entende justo, né? O processo se dá através da legalidade, que é a cláusula geral de garantia do devido processo legal. Então, o juiz atua pela lei, né? Under law, como dizem alguns processualistas, né? Always under law, numa atitude passiva e paciente, né? O perfil do juiz é de alguém que espera e não de alguém que haja. Desculpe, não de alguém que toma atitudes, não de alguém que haja, não é? Mas vamos adiante, então. Artigo 3º. Evidentemente, quando eu falo não de alguém que haja, eu estou colocando o verbo agir aqui flexionado, né? Não de alguém que haja por uma parte, porque parte ele não é, né? E às vezes a gente tem que falar isso que parece muito óbvio, lá na frente, em produção probatória, a gente vai discutir mais, tá bom?
acho que do artigo 2º isso basta. E se desenvolve por um impulso oficial. Esse trecho aí você pode puxar uma flecha e colocar despachos, né? O juiz toca o processo com atos processuais que a gente chama de despachos. Artigo 3º. Aqui nós temos caput e parágrafos. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Na verdade, isso aqui é redundante diante da Constituição da República, tem a ver com o inciso 35 do artigo 5º da Constituição da República, mas o artigo 3º pode fundamentar, por exemplo, a tutela inibitória, na qual o juiz, antes mesmo do dano, está autorizado a tomar uma decisão que repercuta na situação jurídica de alguém. E aí ele dirá a este alguém o seguinte: olha, não cometa o dano, você está proibido de cometer um dano. A gente vai falar disso mais tarde na tutela contra o ilícito. E aí tem um autor muito importante aqui, que é o Luiz Guilherme Marinoni, que escreveu muito sobre isso. Mas enfim, o artigo 3º tem a ver com o inciso 35 do artigo 5º da Constituição da República. Parágrafo 1º. É permitida a arbitragem na forma da lei. A gente não vai estudar arbitragem aqui, mas é só lembrar que a arbitragem é um método de solução de conflitos, método privado. Eu confesso que eu tinha muito preconceito com a arbitragem na graduação. Mais tarde isso mudou. Hoje eu acho a arbitragem importantíssima, mas aí a gente precisa estudá-la, não é? Entendê-la e tratá-la como jurisdição de fato. Afinal, ela toma decisão. Quem discorda que a arbitragem é jurisdição de fato, a primeira pergunta que eu faço é: tá, o Código trata a sentença arbitral como título judicial. E aí, como que você explica isso, não é? Parágrafo 2º. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Aqui nós temos um dispositivo poético, quase romântico. É aquela coisa assim: ai que lindo, né? Vamos dar as mãos e fazer acordos, não é? Às vezes o código é um pouco autoritário nessa parte, eu vou falar disso daqui a pouco, quando chegar a hora de falar disso. Por exemplo, aquela audiência obrigatória do artigo 334 é um absurdo, na minha opinião, tá? Mas quando chegar lá a gente fala. Enfim, é uma ideia aqui, tá bom? Parágrafo 3º. Mais uma vez o código falando de solução de conflito fora da jurisdição estatal. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros da MP, inclusive no curso do processo judicial. Isso é muito comum, né? Antes de começar uma audiência de instrução, todo juiz pergunta: tem acordo? Vamos fazer. Vocês estão dispostos a celebrar um acordo? Sim ou não? É claro que não adianta também forçar, né? Acordo, não custa lembrar, acordo é encontro de vontades. Se não há vontades, ou melhor, se não há uma vontade, né, quando uma parte não quer, ninguém faz, né? Então, o acordo pressupõe um acordo de vontades. Eu sei que é redundante, mas é bom lembrar disso. Por isso que eu falo que é autoritário o código querer forçar demais o acordo, tá? As partes são capazes, elas que decidam a vida delas, né? Sobretudo em matéria privada. Muito bem, artigo 4º. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Vejam, é impossível dizer o que é um processo com prazo razoável. Porque todo o processo... Uma vez eu vi um rapaz que escreveu um texto assim: o ideal era um processo durar tantos dias. Ele fez uma conta mais ou menos assim: olha, entre a petição e a citação o juiz tem tantos dias. O réu tem tantos dias para contestar e o juiz terá tantos dias para uma audiência de instrução e não sei o quê. E aí, considerando um julgamento antecipado de mérito, ele fez uma conta lá: tem 80, 90 dias. A conta, esse tipo de conta, com todo respeito a quem escreveu o texto, eu nem me lembro mais, era um texto assim de rede social, sabe? Mas esse tipo de texto não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Porque todo processo lida com uma situação jurídica, no mínimo. De maneira que toda situação jurídica transmite uma peculiaridade. E toda peculiaridade exige um tempo. Todo processo tem o seu tempo. Quando o código diz aqui prazo razoável, ele está falando todo processo e toda situação jurídica levada à jurisdição estatal, dadas as suas peculiaridades, tem um prazo razoável. Uma vez eu pude me notar nos autos de um importante e tenso processo que discutia uma construção civil de um gigantesco prédio comercial de determinada cidade. Evidentemente eu não vou dar nomes aqui.
E aquele processo tinha um prazo razoável. Você não consegue resolver esse tipo de assunto em 2 meses. Querem outro exemplo interessante? Uma recuperação judicial de uma gigantesca empresa. É um processo. É um processo. Há atos processuais. Oxigenados pelo CPC também, mas principalmente pela Lei 11.101 de 2005. Me digam, uma recuperação judicial, qual que é o prazo razoável dela? Qual que é o prazo razoável da recuperação judicial da Varig, por exemplo? Imaginem, né, o que é um prazo razoável? É muito complicado você firmar, cravar, é tanto tempo. Mas existem maneiras de controlar quase que instintivamente esse tipo de coisa. Por exemplo, uma ação bancária que tramita há 10 anos, muito provavelmente ela já extrapolou um prazo que é razoável, que ele era razoável, né, já no passado. Claro que partindo da premissa de que o contrato é simples. Mas percebam, cada processo toma um tempo. Cuidado com o discurso da celeridade, da economia processual. Até porque a particularidade processual é tão grande que há casos idênticos que logram dilações probatórias, e com isso eu quero dizer produção de prova, e outros não. Como assim, Marcelo? Casos idênticos em que acontece isso que você está falando? Bom, é simples. No lado de cá, nós tínhamos um advogado interessado em fazer a prova. No lado de cá, nós tínhamos um advogado pensando diferente, com uma estratégia diferente. E assim vai, né? E assim vai. Aqui tem uma parte também interessante, né? Interessante, eu não acho tão interessante, mas assim, a ideia aqui do artigo 4º, alguns processualistas dizem que a ideia do artigo 4º é forçar a jurisdição a, em regra e de preferência, decidir o mérito. É mais ou menos assim, olha, o processo não é uma peça acadêmica, ele tem uma finalidade prática, e com isso eu concordo. Então, assim, se possível, resolva o mérito. Eu gosto da regra, mas você não pode colocar essa regra como uma finalidade nela mesma também. Você não pode solapar a garantia fundamental de alguém com esse tipo de pensamento. Não, indefiro a realização de uma audiência de instrução porque aqui o meu objetivo é resolver o mérito logo. Pá! E o juiz vai lá e profere uma sentença sem esperar, de fato, o momento adequado para encerrar a produção de prova. Não pode, não dá. Tá certo? Em apelação, provavelmente o Tribunal de Justiça, na Justiça Estadual, evidentemente, nulificará a sentença por afronta ao direito de defesa, à ampla defesa da parte contrária. Certo? Artigo 5º. Vamos adiante. Não, esse aqui ainda não é polêmico, mas tem o 6º é polêmico. Vamos falar do 5º antes. Artigo 5º. Aquele que, de qualquer forma, participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Veja que o código não fala em partes, ele fala daquele que de qualquer forma participa do processo. Isso inclui, evidentemente, as partes, mas também as partes que não são partes, digamos assim, né? Inclui o juiz, inclui um perito, inclui a testemunha e assim por diante. Todo mundo que de alguma forma participa do processo tem que agir de boa-fé. Querem um exemplo disso? Prático, interessante? Olha só, imagine vocês que um juiz, olha, ele não é parte, ele participa do processo de alguma forma, mas ele não é parte. Vejam como ele está preso a essa regra de boa-fé objetiva, né? E aí a doutrina portuguesa fala muito disso, né? Tem um tratado gigantesco do Antônio Cordeiro Menezes, e os portugueses falam mais ou menos assim, olha, a boa-fé é uma cláusula geral, e daí a dogmática vai preenchendo o seu conteúdo com o passar dos anos, né? Os civilistas falam muito disso. E daí sucede, por exemplo, a teoria da suprécio, e o inverso da suprécio, que é a surrécio, e também a teoria do venire contra factum proprium, e também a teoria do, eu tenho anotado aqui algumas, o duty to mitigate the loss, e também a teoria do tu quoque, e assim por diante. Tá? Isso é bem batido nos manuais por aí. É interessante, mas você não pode reduzir tudo a isso, tá? Às vezes eu vejo algumas pessoas dando exemplo, isto é venire contra factum próprio. Não, é uma regra lá do Código Civil, mais antiga que a própria ideia da cláusula geral de boa-fé objetiva, né? Uma regra romanística. Então, vamos com calma. Mas vejam um exemplo aqui de venire contra factum próprio do juiz. Imagine vocês que o juiz não defira a produção de uma prova pericial, por exemplo.
e ele anuncia o julgamento antecipado do mérito, invocando o artigo 355, inciso 1º, se não estiver equivocado, certo? De maneira que, sem dilação probatória, ele profere uma sentença, e na sentença, então, ele diz, olha, havia necessidade de produzir um laudo pericial. Como não foi o caso, o fulano aqui não preencheu o seu ônus probatório. Julgo improcedente o pedido. Dando um exemplo, o juiz aí afrontou a boa-fé objetiva do processo, né? Ele agiu em contrariedade a um ato, porque na decisão interlocutória passada ele havia dito que o laudo não seria necessário, tanto que ele anunciou o julgamento antecipado do mérito, e na sentença ele disse que o laudo era necessário. Percebam a relação de contrariedade, a doutrina dá esse exemplo como uma forma de violação da boa-fé processual. E é claro que isso se estende às partes, né? Eu já vi um juiz agir, ele tomou uma decisão muito interessante. A parte pediu a produção da prova pericial, o juiz deferiu, e logo depois a parte disse, eu desisto. E aí o juiz falou, não senhor, você havia pedido, requerido a prova pericial, agora vamos fazer a prova pericial, né? Tanto que a parte contrária tinha interesse, e assim por diante. Entenderam? Essa é a ideia. Artigo 6º. Esse é polêmico. Todos os sujeitos do processo devem, e aí vem a polêmica, cooperar, e aí no seu vadimeco eu grifaria cooperar, puxava uma seta e colocava assim, cuidado, bem grande, tá? Entre si, para que se obtenha em tempo razoável a decisão de mérito justa e efetiva. O verbo que mais chama atenção aqui é cooperar, porque esse artigo 6º tem a ver com uma escola de processo que se chama cooperativista. Muito forte, por exemplo, no Rio Grande do Sul, com grandes autores como Daniel Mitidiero, Hermes Anetti Jr. e assim por diante. Tem vários autores que são ditos cooperativistas. E como diz um processualista contrário à ideia lá do Espírito Santo, chamado Diego Crevelin, o que significa, normativamente falando, a cooperação? E vejam, diante do velho conceito de lide de Carnelucci, né, que anda esquecido, infelizmente, né? Para quem não sabe, lide vem de litigare, do italiano, né? Litígio, litigare, litigar. E por alguma razão aqui no Brasil, litigare virou lide, com D. Né? Eu não sei porquê. O Liebman trouxe essa ideia, provavelmente na USP, e aí pegou lide. Mas vem de litigare, tá? Vejam só. Em regra, as partes estão em conflito, certo? No processo. Em regra. Como é que você vai cooperar contra o interesse seu? O que significa cooperar? Porque não há uma definição normativa do que seja cooperação. Esse é um problema muito sério. Lembrando aqui que tem um incisozinho lá na Constituição da República que diz, olha, o devido processo é legal, não é devido processo em cooperação, nem devido processo em face do que pensa o juiz. É um devido processo legal. Agora, o que é cooperação? Não há definição legal de cooperação. Percebam o problema? É claro que nesses comentários rápidos aqui eu não consigo aprofundar nem as críticas, nem as objeções às críticas. Mas por honestidade intelectual, eu vou colocar alguns textos aqui na referência. No primeiro comentário aqui desse vídeo, eu já vou colocar todas as referências pertinentes, tá? E aí são leituras recomendadas para quem quiser se aprofundar. Vamos adiante? Artigo 7º. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Algo que me parece muito evidente. Mas percebam as palavras aqui, faculdades processuais, ônus, deveres, sanções, defesa, tudo isso está no âmbito eficacial do processo e, portanto, no plexo situacional, jurídico de cada parte. E cabe ao juiz tutelar esses plexos situacionais do processo de maneira a manter o contraditório efetivo, certo? É claro que o artigo 7º não pode servir de arbítrio. O juiz não pode desequilibrar ao bel prazer a relação jurídico-processual ao argumento de que ele, na verdade, estaria equilibrando. Porque aí o processo vira aquela coisa meio Robin Hood, né? Aí o juiz se torna um assistente social, deixando de ser juiz, certo? Artigo 8º.
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Olha, eu vou dispensar os comentários ao artigo 8º, porque é uma ideia que vem sendo construída já há alguns anos, que não é imune a críticas, mas é uma ideia que de fato vem pegando, né? Por exemplo, na Lei de Processo Administrativo Federal, agora não vou me lembrar o número, a Lei Federal 9.000 e alguma coisa, mas esses princípios aí são frequentemente citados, né? Proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade, eficiência. E aí na palavra proporcionalidade e também na palavra razoabilidade, ganha aso aqui a aplicação teórica, por exemplo, das teorias de Alexis e também de Dworkin em alguma medida, né? Há certo modismo nisto, mas não custa lembrar que a proposta de Alexis em torno da proporcionalidade passa por 3 filtros, digamos assim, né? A adequação, a necessidade e a proporcionalidade estrito sensu. Só para dar um exemplo de como funcionam esses filtros, né? Diante do Estado, a ideia de proporcionalidade se impõe como uma cláusula geral, lançando cordas contra o arbítrio, contra o poder estatal. De maneira que o Estado, quando tomar um ato administrativo, por exemplo, diante de fundamentado pelo poder de polícia, ele tende a agir de maneira proporcional. E aí eu vou dar um exemplo dos próprios administrativistas, né? Tem um administrativista carioca chamado Rafael Carvalho Rezende Oliveira, e ele fala, não, a teoria do Alexis é assim assado, e tem esses 3 filtros e tal. Por exemplo, né, ele dá um exemplo de necessidade, que seria um dos primeiros filtros ali, antes da proporcionalidade de estrito sensu, que é a última, né? Pelo menos do ponto de vista analítico. Imaginem vocês que um rapaz tenha um problema no joelho. Ele vai ao médico, e aí o médico tem, de um lado, a opção mais simples, que é uma mera incisão não invasiva no joelho, que resolverá o problema, e de outro lado, extremado, digamos assim, a amputação da perna. Evidentemente, amputar a perna aí seria um exagero. Resolveria o problema, mas de maneira completamente desproporcional, de maneira desnecessária. Não passa nem pelo filtro da necessidade, não passaria também pelo filtro da adequação, não é? Essa é a ideia. Claro que é difícil você fechar a discussão em abstrato, né? Tudo depende do caso concreto. Artigo 9º. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Meio óbvio isso aqui, né? Você precisa de contraditório e ampla defesa. Tá bom. Parágrafo único. O disposto no caput, que eu acabei de ler, não se aplica. Aí ele fala, inciso 1º, a tutela provisória de urgência, que a gente vai ver mais tarde. Inciso 2º, as hipóteses de tutela de evidência, hipóteses de tutela de evidência previstas no artigo 311. O 311 fala de tutela de evidência, incisos 2 e 3. O inciso 2 do 311 são quando envolve a situação de alegações de fato que possam ser comprovadas apenas documentalmente ao lado de uma tese firmada em caso repetitivo ou com súmula vinculante. E o inciso 3º é o pedido repersecutório fundado em documento adequado ao contrato de depósito. Tudo isso a gente vai ver mais tarde. Finalmente, inciso 3º, a decisão do artigo 701. O 701 é aquele que fala do mandado monitório, lá da ação monitória, certo? É uma tutela de evidência. E essa tutela pode ser concedida sem prévia oitiva da parte que será prejudicada pela decisão. Evidentemente que ela não deixa de ser citada para se defender, e lá na ação monitória ela pode se defender com embargos monitórios, que no fim das contas transformam a monitória numa verdadeira ação ordinária, né? Ela ordinariza o procedimento. Mas a gente vai falar disso também mais tarde. Artigo 10. Esse artigo 10 é interessante. Para um processualista, o 10 sempre foi evidente. Ele não traz novidade nenhuma. Às vezes eu vejo alguns artigos por aí, gente dando palestra, né? Gente assim, que nunca se meteu a estudar processo, mas que com o novo Código de Processo Civil se meteu a ser processualista, né? Esse fenômeno foi interessante. E aí eu vi pessoas falando que o artigo 10 era uma grande novidade. Gente, isso aqui é batido. Qualquer processualista olha para esse 10 e fala, tá, isso é evidente, tá? Olha só, o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição
com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Ora, o grande exemplo aqui é o da prescrição. O juiz pode reconhecer a prescrição de ofício. Digamos que nenhuma das partes traga a tese da prescrição e o juiz, no seu entender, percebe ali nos autos que há prescrição. Antes de tomar a decisão, e portanto, antes de proferir a sentença de mérito, pronunciando a prescrição, segundo o contraditório e ampla defesa, que falam por eles próprios, o juiz tem de intimar as partes para a discussão efetiva do assunto, pelo menos dando chance a elas. Qualquer processualista achava que isso era evidente, muito antes de Código de Processo Civil de 2015, mas muito antes. A doutrina sempre bateu nessa tecla. Eu já tive discussões homéricas no local de trabalho mostrando isso. Olha, você não pode decidir sobre prescrição sem ouvir a parte contrária. E algumas pessoas falam, não, o juiz já sabe, já tem certeza. Mas quem diz que contraditório é só para o juiz ficar sabendo ou não? Contraditório é para se defender. E às vezes a parte tem lá uma carta na manga mostrando um marco interruptivo da prescrição. Eu vi um caso mais ou menos assim. A litigou com B, certo? Promoveu uma ação contra B. Uma ação com pretensão condenatória. Muito bem. O juiz, ninguém alegou prescrição, tá? O juiz vislumbrou a tese da prescrição e a pronunciou de ofício. Pronunciou a prescrição de ofício. O A, prejudicado, apelou contra a sentença, apelou da sentença, não é? E a tese dele foi muito interessante, eu achei muito inteligente a estratégia do A, antes do código, tá? Ele falou assim para o tribunal, o tribunal de Quen, o juiz aí, ele tinha que ter me consultado antes, ele tinha que ter me intimado para que eu pudesse me defender sobre isso. Eu não vou me defender no mérito propriamente dito. A minha apelação aqui ataca tão somente a decisão sobre a prescrição. Porque se o tribunal agora resolver decidir o mérito, nós estaremos pulando as instâncias apenas por um erro de primeiro grau. Então, nulifique a sentença de maneira que o meu prazo seja reaberto em primeiro grau para que eu demonstre o fato interruptivo da prescrição. Feito isso, reabra o andamento daquele processo, porque lá eu quero produzir prova, por exemplo, ou porque lá agora eu quero que o juiz entre no mérito. Certo? Essa é a ideia. Muito bem, artigo 11. Só para constar, o 10 aqui, e essa ideia de contraditório e ampla defesa, se revela muito importante no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que para mim é a melhor ferramenta criada pelo Código de Processo Civil de 2015. O Código de 2015 tem seus vícios, mas ele tem suas virtudes. Uma delas é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ele deixou claro essa ideia. Olha o que acontecia. Imagine vocês, A e B, sócios de uma limitada. A com 99% das cotas, que de fato manda na sociedade, B com 1% das cotas. É tipo a filha do cara. Eu já vi isso acontecendo na prática. Aí o tempo passa por alguma falcatrua de A, que domina a sociedade, pelo menos no entender do juiz. Diante disso, desse suposto abuso, o juiz desconsidera a personalidade jurídica. Olha o que acontecia, né? E sem ouvir o sócio B, estendia os efeitos da responsabilidade civil contra o B, sem ouvi-lo. Pessoal, isso era um absurdo. Numa canetada, o juiz responsabilizava alguém sem contraditório e sem ampla defesa. É para isso que serve o incidente de desconsideração. Tem a ver com esse artigo 10. Tem a ver com a Constituição da República. Você não pode invadir o patrimônio de alguém sem contraditório e sem ampla defesa, sem a garantia do processo. É para isso que serve. É por isso que o sócio, no incidente de desconsideração, é citado. Citado para se defender. Essa é a ideia, não é? Muito bem. Artigo 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. O que eu destaco aqui é o seguinte, isso é o caput, tá? A fundamentação das decisões está no plano de validade das decisões / sentenças e não no plano de existência. Então, uma sentença não fundamentada ou mal fundamentada não é uma sentença inexistente, é uma sentença nula, inválida. Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do MP. Imaginem vocês, aí um caso de responsabilidade civil, uma ação civil ex delicto envolvendo a vítima de um estupro.
é evidente que a gente tem que cuidar da intimidade dessa vítima e é de bom ouvitre deferir o segredo de justiça nesse caso. Na verdade, decretar o segredo de justiça nesse caso. Tá? Aqui é uma regra comezinha, todo mundo conhece essa regra. Artigo 12. Os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Antes de prosseguir, a ideia aqui do código é a seguinte. Sabe quando você está no aeroporto vendo os voos? Ah, ó, aquele voo vai chegar, aquele voo tá para sair e assim por diante. Voo tal, vai decolar tal hora. Voo tal, decolou tal hora. Voo tal, ó, proceed to gate, né? Já vai embarcar. Sabe isso que tem no aeroporto? É exatamente isso que o código tentou fazer com a ordem cronológica dos processos. Ele quer colocar assim no cartório, ó, autos tais, ó, tá na fila de conclusão. E logo depois tem aquele ali. Então seria um proceed to judge, né? Tá indo para o juiz, ele vai despachar, ele vai decidir. A ideia é essa. Se você pegar isso que eu falei do aeroporto e ler o código, você vai pensar exatamente isso. Olha só. Parágrafo 1º. Agora vocês vão entender por que eu dei o exemplo do aeroporto. Ah, Marcelo, ainda não pegou na prática. Claro que não. Isso aqui toma tempo. Mas já vinculou muita gente, né? Você percebe que hoje todo mundo procura respeitar pelo menos a ideia de ordem cronológica. Não adianta ligar no... Aliás, um conselho aos amigos advogados, alunos advogados. Não adianta ligar no gabinete para pedir para adiantar. Pega mal, tá? Sendo honesto aqui, não é legal. Vai por mim, não pega bem. Você não vai ser bem visto, a não ser que seja uma situação extremamente urgente. E aí, evidentemente, as pessoas entendem. Agora, o meu foi concluso, nem foi concluso e eu quero dar aquela adiantada. Não dá, meu filho. Tem outros na sua frente, não é? Não tem só você. Nossa, Marcelo, que duro. Estou falando da realidade forense. Parágrafo 1º. A lista de processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório e na rede mundial de computadores. Isso já pegou? Ainda não. Pelo menos na internet você não encontra a pauta do cartório ou da vara desse jeito. Ainda não. Parágrafo 2º. Estão excluídos da regra do CAPT, ou seja, estão fora dessa ordem dessa fila cronológica, que é uma fila 1, e então entram nessa fila 2, o seguinte, ó, número 1, inciso 1, as sentenças proferidas, na verdade nem entram em fila, tem uma outra fila que eu vou falar mais tarde, mas aqui o parágrafo 2º fala do óbvio, né? Ó, estão fora da ordem de conclusão. 1, as sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido. Não precisa explicar. O juiz já está na audiência de instrução, por exemplo, e ele vai minutar e ele vai decidir, vai proferir uma sentença. Não faz o menor sentido pensar em conclusão dos autos numa nova fila. Ele pode proferir a sentença desde já. Óbvio, né? Inciso 2. O julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos. Isso aqui é RE e RESP repetitivos, a gente vai falar mais tarde. Inciso 3. O julgamento de recursos repetitivos ou de IRDR, né, o incidente de resolução de demandas repetitivas. Inciso 4. As decisões proferidas com base nos artigos 485 e 932. Para ligar os pontos, o 485 é a sentença sem resolução do mérito. E o 932 constituem listas, constituem decisões do relator quando a gente estuda a ordem dos processos nos tribunais. A gente vai falar disso mais tarde, mas basta saber do que se trata mais ou menos o 932, tá? Inciso 5, julgamento dos embargos de declaração. Então os EDs, os embargos de declaração não entram na fila de conclusão. Inciso 6, o julgamento de agravo interno. Inciso 7, preferências legais e metas estabelecidas pelo CNJ. Então, quando o CNJ, por um ato administrativo, ele fala, olha, aqui é a meta 1, né? Vamos julgar e resolver logo processos, sei lá, de 1998 que ainda não tiveram sentenças. Então, eles já saem direto para a conclusão, tá bom? Inciso 8º, processos criminais nos órgãos jurisdicionais que tenham competência penal. Então, o CPC está deixando claro aqui que ele não quer fila de conclusão no processo criminal, porque ele é mais urgente. Inciso 9º.
a causa que exija urgência no julgamento é ser reconhecida por decisão fundamentada. Então, o juiz pode, por exemplo, avocar os autos que não estão conclusos e falar, olha, avoquei porque é urgente, tá? Basicamente é isso. Parágrafo 3º. Após a elaboração de lista própria, respeitar-se-á a ordem cronológica das conclusões entre as preferências legais. Parágrafo 4º. Após a inclusão do processo na lista de que trata o parágrafo 1º, que eu acabei de ler aqui, o requerimento formulado pela parte não altera a ordem cronológica para a decisão, exceto quando implicar a reabertura da instrução ou a conversão do julgamento em diligência. Esse parágrafo 4º é um pouco impraticável, né? Porque assim, digamos que a parte junte uma petição com um requerimento que não resulte em reabertura de instrução nem em conversão do julgamento em diligência. Na verdade, ele é praticável. O que o código está falando é assim, olha, tem um processo em fila para conclusão, certo? A juntada de uma petição com um requerimento qualquer não vai mudar a ordem de conclusão. Segue do jeito que está e aí o juiz vai decidir. Acho que é isso. Parágrafo 5º. Decidido o requerimento previsto no parágrafo 4º, que é esse aí que eu acabei de ler, o processo retornará à mesma posição em que anteriormente se encontrava na lista. Ok. Mas um pouco impraticável, tá? Para quem trabalha no fórum vai entender o que eu quero dizer com isso. É um pouco impraticável isso aqui. Se o juiz já está em contato com os autos, ele já vai tomar a decisão. Enfim, né? Meio impraticável mesmo. Parágrafo 6º. Ocupará o primeiro lugar na lista prevista no parágrafo 1º ou, conforme o caso, no parágrafo 3º. E aqui ó, o código deixa claro que há duas filinhas. A fila do geral, igual sabe a fila de precatório? Tem a fila lá dos coitados e a fila dos mais coitados ainda, né? É assim que funciona na ordem de conclusão. Tem a fila geral e tem uma fila com preferências legais. Por exemplo, preferência do Estatuto do Idoso, que ele fica em primeiro na fila, não é? Mas, enfim, ó, ocupará o primeiro lugar na lista prevista ou na lista geral do parágrafo 1º ou nessa listinha aí do parágrafo 3º, Estatuto do Idoso, por exemplo, o processo que, número 1, tiver sua sentença ou acórdão anulado, salvo quando houver necessidade de realização de diligência ou de complementação da instrução. Então, por exemplo, os autos sobem com a apelação, então o juiz profere sentença, a parte apela, os autos sobem no tribunal. Aí o tribunal nulifica a sentença e determina a remessa dos autos, dizendo o seguinte, olha, vai ter que produzir prova, então aquela audiência de instrução terá de ser feita. É óbvio que aqui ele não volta para a mesma ordem que ele estava anteriormente, né? Ele não volta para o primeiro lugar da fila, volta embaixo e segue de novo a conclusão do cartório. Entenderam? Essa é a ideia. Inciso 2, se enquadrar na hipótese do artigo 1040, inciso 2. O 1040, inciso 2, eu anotei no meu vademecum, recomendo que faça o mesmo, é o seguinte, após publicação do acórdão paradigma no RE ou RESP repetitivo, o órgão de origem reexaminará o processo se o acórdão recorrido contrariar a orientação do Tribunal Superior. É claro que o 1040 é muito maior que isso, mas essas palavras resumem, sintetizam o conteúdo aí mencionado. E aí ele volta em primeiro nas filas respectivas. Então, entendam, tem a fila do parágrafo 1º, que é a fila dos mortais, e tem a fila do parágrafo 3º, que é a dos mortais mais coitados ainda. Tá? Basicamente, essa é a ideia, sendo evidentemente aqui, colocando aqui num tom jocoso, para vocês entenderem, para ficar didático. Tá certo? E é isso, pessoal. Viram como a gente vai ser muito direto? Em 43 minutos eu falei das normas processuais fundamentais, né? Ou pelo menos das normas, ou melhor, das normas fundamentais do processo civil, né? O capítulo 1, como vocês viram, não vou aprofundar demais, são comentários assim rápidos, tá? É bem dinâmico, bem prático, na veia mesmo, e o comentário aqui embaixo desse vídeo trará as referências que eu acho mais oportunas. Para prosseguir, o meu objetivo aqui é o seguinte, para que eu continue comentando o Código de Processo Civil, eu vou querer mais 100 curtidas. Esse vídeo aqui tem que ter 100 curtidas. Ou, vou dar uma alternativa a vocês. Ou, eu consigo controlar isso no YouTube, tá? Vocês não vão me enganar. Ou 100 likes, ou 100 inscritos. Marcelo, é muito? Não é. 75% dos ouvintes do canal Resenha Forense não são inscritos do canal Resenha Forense. É isso mesmo, é impressionante. Então, você ainda não se inscreveu? Se inscreva no canal. Se esse vídeo render 100 inscritos ou 100 likes, o que vier primeiro, a gente grava, tá bom? Fica combinado assim?
Até mais, pessoal. Marcelo, vai ser difícil. Não vai, não. Passa pro teu amigo aí e fala, meu, eu quero estudar o Código de Processo Civil. Eu preciso fazer o Marcelo gravar. Vamos forçar o cara a gravar, meu. Pois é, vai lá, consiga 100 likes. Vai ser assim que vai funcionar. Tá bom, pessoal? Um abraço forte. Vou tomar o meu cafezito. Até mais, pessoal. Tchau. Bom feriado, bom carnaval a todos.